a despedida honrosa, né? É uma arte. Tipo, cara, chega a gente toda arrebentada, sabe? Umas coisas feias. E de repente tá tudo nos trinques ali pra família poder chorar. E não tem coisa melhor do que você chorar num lugar bonito, né? Já começando 2024 e vamos tentar fazer um formato um pouco diferente daquele que você acompanhou aqui em 2023, porque olha, 2023 foi suado, como você sabe, foram 200 entrevistas. Esse ano estou diminuindo um pouco o ritmo e tentando fazer algumas coisas um pouco diferentes. E para começar esse ano daqui, eu estou trazendo a Nina Maluf, que veio diretamente de Porto Alegre para participar aqui do programa. Ela que é funeral influencer, ou funeral influencer, depende aí da sua preferência. E esse termo não é uma coisa que ela inventou, ou inventado pela internet, ou eu estou inventando aqui da minha cabeça. Não, esse termo existe, ela aprendeu e conheceu isso lá na Alemanha. Na Alemanha. Ó, tô sabendo legal. Ah, tá ligado. Eu tô ligado. E aí ela começou, obviamente, a aplicar isso daí. Mas não só isso, ela também é tanatopraxista e perita judicial. E aí, Nina, É isso bom? mesmo, tudo Acertei, bem. Né? Acertou. Então feliz ano novo pra galera aí. Ô, Nina, para começar o nosso bate-papo, não seria mais fácil, depois que a gente morre, a gente virar adubo em vez de ficar no cemitério? Eu concordo. Eu vou ser bem sincera, assim, que eu sou super fã. Eu tenho um trabalho que eu fiz de um doutorado em 2019. Só que ele só passou em 2020 e eu fiquei 6 anos tentando fazer ele ser aprovado. E esse trabalho, ele fala sobre a compostagem humana. Todo mundo devia virar adubo. Mas nem todo mundo quer, né? Então a gente respeita a vontade das pessoas. Até as questões religiosas e tal. Sim. Mas eu acho que a cremação é a melhor opção. E até por causa do espaço, né? A gente tem espaços e já não cabe mais gente, né? Por isso que tem evolução, né? Aí tem que ficar reciclando, literalmente. Né? Tu tira um, bota outro, tira um, bota outro. O cemitério do Araçá aqui em São Paulo, por exemplo, são 32 mil túmulos. Só o cemitério do Araçá, fora o cemitério dos Padres, que é do lado. Aí tem um outro cemitério pequenininho do outro lado e tem um outro do outro lado da rua. Né? Ali na do Arnaldo. Então, tipo assim, são 4 cemitérios num curto ali. E só o do Araçá são 32 mil túmulos. Tu imagina se for somar tudo. E concorridíssimo, né? Concorridíssimo. Agora, você sabe, pegando o gancho aí que você falou do cemitério, ano passado veio o Thiago aqui, que é do projeto Kit Assombra. Não sei se você conhece. Não. E ele faz alguns passeios em cemitérios com a galera. Então ele marca alguns grupos e vai contando as histórias. Porque dentro do cemitério tem várias histórias. Tu quer conhecer uma cidade, conheça o cemitério. Ele falou a mesma coisa. Você quer conhecer uma cidade, começa pelo cemitério. Porque ali tá todo mundo que já fez parte da história. O cemitério é um museu a céu aberto. Eu amo esse conceito do cemitério de museu. Sabe? Você, por exemplo, você vai no cemitério do Araçá, que é o meu favorito, porque eu já fiz vários trabalhos lá. Eu fiz o Amigos do Araçá, a gente fez uma festa no dia 2 de novembro de 2015. Foi uma das festas mais lindas. E teve uma receptividade do público, aonde a gente juntou ali pelo menos umas 5, 6 mil pessoas ao longo do dia. Legal. Então, sabe, amplia a visibilidade do cemitério como um espaço público, como um museu, como um memorial. Eu não curto muito a ideia do cemitério parque, por exemplo. Uhum. Tem uma plaquinha ali, você vai, vira as costas e vai embora. Sim. Não, no cemitério comum, convencional, tu consegue apreciar as obras de arte, sabe? Então a gente está falando de Brecheret, a gente está falando de Botero. Tem obras grandiosíssimas, Tarsila do Amaral, sabe? O túmulo do Monteiro Lobato daqui no Cemitério da Consolação, sabe? O túmulo dos Matarazzo. Quer dizer, são obras, meu Deus, grandiosíssimas, né? E isso conta muito da história da nossa cidade. Por que São Paulo é esse polo tão gigantesco? Tem um túmulo no Araçá que é um túmulo gigante que tem lá, bem na entrada, que era dos caras que faziam, de uma família muito importante aqui de São Paulo, que tinha plantio de laranja. Nós éramos os maiores exportadores de laranja. Então, quer dizer, é uma coisa que parece besta, mas não é. Foi isso que fez São Paulo ser o que é. E assim se para Porto Alegre, isso é para as grandes capitais e para qualquer outra cidade pequenininha também. E que muitas vezes o pessoal nem se dá conta, né? Não. Tipo, tá na cara deles, o cara tá vendo lá uma obra fantástica e ele nem dá bola, porque as pessoas não são educadas para falar sobre morte. Aí eu tenho um outro trabalho, mais na parte educacional. Depois da pandemia,
não foi bem depois da pandemia, foi quase que durante a pandemia, ali no ano de 2020, fiz um trabalho numa escola com adolescentes de 10 a 15 anos, mais ou menos, para falar sobre as profissões ligadas à morte. Cara, tu via o brilho no olhar daquela molecada, porque eles têm muitas dúvidas e os próprios pais não falam sobre morte e morrer. E falar sobre morte e morrer, você falar sobre a vida, né? Sobre os processos de luto, sobre como que cada um encara essas situações. Cara, a molecada vibrava, sabe? Agora eu quero ver se em 2024 a gente leva esse projeto mais adiante, né? Pegar outras escolas. Eu vou começar com a escola dos meus filhos, né? Com molecadinha pequenininha, contando história, depois a gente vai falar, porque é importante falar sobre isso. Porque a gente vivencia o luto a todo momento. Se eu pegar teu celular e levar ele embora, eu sempre uso isso de exemplo, tu vai ficar chateado, tu vai vivenciar um luto. Então, o luto, ele tá presente na nossa vida o tempo inteiro. Falam que quando você é mandado embora de um emprego também, a dor é como se fosse a dor do luto também. É a dor de luto. Tudo que você perde, até uma escolha. Por exemplo, eu vou falar do meu voo, eu vou pegar o voo 1h às 3, eu quero pegar o das 3. Mas se eu perder o das 3, eu vou ter que pegar o das 5. Eu vou ficar chateada porque eu não fui mais cedo para casa. É um mini luto. É a experiência da perda. Pô, perdi. Pô, né, sei lá, quebrei. É um luto. Tudo é luto. A gente vivencia o luto diariamente e não percebe. Ô, Nina, agora eu vi um post seu falando de perícia militar. O que é perícia militar? Na verdade, eu trabalho com várias áreas, né? A perícia militar, dentro do meu entendimento, dentro do meu segmento, na verdade, ainda é meu entendimento. Eu fui ontem, né, na base da polícia, para pegar o acesso ao processo. É um processo que está correndo interno. Não posso dar muitos detalhes, mas geralmente é voltado para homicídio, agressão, violência. Então é alguma coisa nesse sentido, porque eu tenho bastante expertise. E às vezes os médicos, por incrível que pareça, eles erram. Eles não são deuses, como todo mundo acha, né? Porque tem gente que endeusa, coloca o médico lá no estratosfera. Tem médico que... O próprio médico sim endeusa, né? Então, sim, ele mesmo, né? Ele, nossa, eu sou médico, sou médico. Dá vontade de falar, pega seu diploma e, né? Enfim. Mas a gente tem como rebater esses laudos. Então, às vezes, uma agressão ou uma injusta acusação. Né? Laudos psicológicos, psicotécnicos, psiquiátricos. A gente pode contestar. E essa parte da perícia é praticamente uma investigação? Com base no processo, né? A parte de perícia a gente sempre pega. Por exemplo, esses tempos atrás nós pegamos um caso de um cara que tinha sido acusado de ter agredido a esposa e ele... Só que foi uma acusação injusta, ela se bateu. E o médico colocou lá, foi assim, 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 assado. Só que ele não colocou foto, não anexou foto no laudo. E todo laudo tem que ter foto. Pra você poder embasar aquilo que tu tá dizendo. Senão fica a minha palavra contra a tua, por exemplo. E a gente conseguiu, ele foi preso. Ele ficou 46 dias na cadeia. Bom, ainda de todos os males, o menor, porque tem gente que fica anos e anos preso e não vira nada. E o pai dele correu atrás e conseguiu, a gente conseguiu a liberdade dele através do laudo que foi feito. Então, muitas injustiças acontecem dentro do judiciário, isso é fato, por falta de provas ou por excesso de confiança até do próprio promotoria, enfim. Porque tem promotor que não colabora muito, entendeu? Ele lê o começo do processo ali, ele... é culpado, ele já assina e já... Porque tudo que é violência, vai para o Ministério Público. Que eles chamam de ação incondicional, e depende da vontade da pessoa de representar ou não. Então, se um homicídio, alguma coisa, tu vai responder, acabou. Mesmo a pessoa fala, não, eu não quero representar, ele só me deu uma facada. Não, vai. Tentativa de homicídio vai responder. Então, quando entra no processo militar, geralmente são casos de violência. Ou contra um policial, ou um policial contra uma pessoa. E aí eles contratam a gente para fazer esse tipo de trabalho, né? Para poder contestar algum laudo, alguma coisa de processo que já estão correndo, ou fazer produção antecipada de provas. Que é quando o processo está bem no início, está na fase de inquérito ainda, e aí a gente toca a ficha já para poder proteger a pessoa. Mas quando está no início, estou imaginando, aí você vai me corrigir, obviamente. Por exemplo, imagino que se teve caso de alguém que foi a óbito, por exemplo. Certo. Então, se é no começo, você ainda tem um corpo para você fazer alguns estudos ali. Sim. Tem casos de vir posterior que já não tem mais corpo? Tem. Eu fiz um caso de uma troca de urna. Aí a gente solicitou exumação, o juiz determinou que não ia fazer exumação. E aí, com base nas fotos, a gente conseguiu comprovar que houve a troca de urna. Por parte da segunda funerária que recebeu o corpo. O que é a troca de urna?
A família compra uma coisa e recebe outra. E às vezes, geralmente, é nesse processo de traslado de um estado para o outro. Mas dá um exemplo. Uma funerária de São Paulo foi contratada para trasladar um corpo para o Rio Grande do Sul. Certo. Essa funerária vendeu uma urna. A urna é o caixão. Chegou no destino, era uma urna diferente daquela que foi contratada. Exemplo. Por exemplo, ela contratou uma urna de 5 pau, que é um pouco mais chique, eles fizeram uma de 3 pau e meio, que é mais simples. Isso, exatamente. Entende? Então, para ter uma margem de lucro maior, seja lá o que for. Esse foi um dos casos. Teve caso que chegou no destino, o proprietário da outra funerária arranhou toda a urna. Foram uma produção de lesão na urna. Quebrou a urna e falou para a família, olha a urna que eles mandaram. E aí o cara, obviamente, a família pagou o valor a mais para trocar. E aí, quando a gente foi fazer a perícia, a gente descobriu que não era a mesma urna. E são exemplos de casos que podem acontecer. E essas coisas acontecem muito? Que mais que pode acontecer? Isso é uma coisa da urna. Mas Um vazamento de um corpo, por exemplo. Vazamento tipo foto? Não, vazamento de um corpo mesmo. Tipo, tá no velório ali vazando. Líquido. Uhum. Então tem vazamento de corpo, tem briga dentro de velório, fora de velório. Aí o cara tem 2 famílias, e uma não sabia, ou então as 2 sabiam. E aí a oficial, que é a que está documentada, é que vai ser representante. Aí a amante, em teoria, perde tudo. Olha, é umas coisas assim. Você trouxe essa questão do vazamento, e uma das coisas que vocês fazem na tanatopraxia é que vocês tiram os líquidos, né, para você fazer o funeral e fazer uma coisa tranquila. Então, essa questão da tanatopraxia não é obrigatória para você fazer um funeral. Não, ela não é. Na verdade, eu na minha concepção como profissional, eu acho que deveria ser. Tá? Por uma questão de higiene, por uma questão até de cuidado com a família, né? Uhum. A preservação do corpo, ela se dá num contexto em que eu consigo me despedir, eu consigo botar a mão e não me contaminar com nada, enfim. Uhum. Mas não é obrigatório. A legislação não obriga você a fazer o processo de tanatopraxia. Tá. E o que é bom e não é, porque daí a família tem direito de escolha. Porque existem, por exemplo, algumas religiões, por isso que não é obrigatório. Uhum. Porque existem religiões que não permitem. Uhum. Os mormons, a não ser que for para traslado, como é que é o nome? Testemunha de Jeová, eles também não permitem preparação, né? Do pó ao pó, então tá tudo certo, vamos embora. Então, existem coisas que a gente tem que respeitar, né? A gente está num país laico com muitas religiões. Então, é muito difícil fazer uma coisa obrigatória, porque isso vai ferir o direito do outro. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Nina, o pessoal às vezes fala assim, esse assunto tá muito mórbido. Então, vamos trazer um pouquinho de vida com o Érico San Juan, com a coluna dele aqui no programa. Vamos assistir. Olha aí. Caricatura também é cultura. Quem é vivo sempre aparece. E a Dona Maria Brânias é uma pessoa muito viva, tanto que ultrapassou os 100 anos de idade. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1907. Façam as contas. E a Dona Maria contou os segredos da sua longa vida. Ordem, tranquilidade, além dos genes e da boa sorte, claro. Maria Brânias Moreira. Muito bom, Érico. Obrigado. E você também pode acompanhar mais do trabalho do Érico San Juan através das redes sociais. Digita aí, Érico San Juan. Ele também tem uma tirinha muito bacana que é do Dito o Bendito, que tem lá no Instagram, você pode acompanhar, tem muita coisa bacana. E essa aí que ele apresentou, então, é a Maria Brânias. Ela nasceu no dia 4 de março de 1907. Então, agora em 2024, ela está fazendo 117 anos. Já imaginou ver tudo isso? Não quero. Não quero, gente. Obrigada. É muito tempo. Eu passo. Mas você sabe que meu pai, ele faz um trabalho similar com esse rapaz, que meu pai, ele é desenhista. Que legal! Só que ele é desenhista técnico, né? Então, ele faz... ele olha pra ti... Eu acho barato, cara. Eu queria ter esse dom. Mas eu não tenho, então eu fui pro lado da morte e tal. Mas sai que acaba do meu livro, de um dos livros que eu tava escrevendo, ele fez. Eu falei, pai, olha, tá acontecendo isso, ou vou fazer assim, eu quero assado, não sei o quê. Numa calma, assim, em 15 minutos ele fez a capa do meu livro. Eu achei o máximo aquilo. Ô, Nina, agora você virou referência, né, nessa parte de maquiagem, né, do tratamento da pessoa para ir pro funeral e tudo mais. E muita gente, eu acho que começou a te copiar.
E você acha que essas pessoas, elas estão te copiando porque às vezes elas não são tão boas, ou na verdade porque você é muito boa e acabam virando referência dessas pessoas? Porque, por exemplo, quando a gente é músico, né, por exemplo, você, em um momento você copia uma pessoa que você admira muito, né, que você, putz, esse cara aqui é top, e aí depois às vezes você acaba tendo seu estilo próprio, né? Como é que você vê isso? Cara, eu não me importaria se as pessoas não fossem tão dorzinhas de cotovelo no meio funerário, porque assim, eu não ligo de me copiarem. O que eu não gosto é de não. Sabe o fã incubado? Aquele cara que é teu fã e ele quer ser igual a você, mas ele não tem capacidade para isso. Talvez pelo tempo, inexperiência, inapetência, no sentido de falta de estudo, inclusive, né? Porque o meio funerário ele é regado de pessoas que não têm competência intelectual. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Se você for pegar tem alguns pseudo-professores por aí, que se você for pegar o cara falando, fala, mas vai, nós vertemos. Tipo, como é que um cara desse se intitula professor ou instrutor, seja lá do que for? Pode. Então tu tem que ter uma dicção boa, tu tem que ter uma fala adequada, tu tem que ter falar coisas coesas dentro do contexto da talatopraxia. E também a facilidade de se comunicar para que o aluno entenda. Eu já tive alunos analfabetos e eu me orgulho horrores porque estão voando, sabe? Voltaram a estudar. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: voltem a estudar, sabe? Se dediquem para a carreira de vocês. Se é isso que vocês querem, então sejam os melhores. E eu tenho muito orgulho porque eu tenho alunos que estão anos luz à minha frente, hoje, com essas questões de preparação. E eu acho o máximo. E o sol brilha para todo mundo. Agora, a pessoa pega o teu conteúdo, copia, seja como forma de site, seja em forma de vídeo, seja o que for, quando a pessoa te copia, ela não foi incubada, ela não reconhece que ela é tua fã. Mas tá tudo bem, eu não me importo. Você trouxe essa questão do médico, né? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Para fazer o que você faz, você precisa ser médico? Você precisa ter aula de medicina? Não, você precisa ter formação acadêmica, que é o meu caso, em enfermagem, né, em alguma coisa ligada à área de saúde. É que se eu te falar todas as minhas graduações, nós vamos ficar uma semana aqui conversando. Mas você precisa ter alguma coisa na área da saúde. Precisa ter alguma coisa na área da saúde, principalmente na área de enfermagem. Biomedicina, por exemplo, não casa. E toda a expertise dentro do setor funerário, né? Porque hoje eu sei reconhecer, se você tomar uma pancada agora, se você morrer e tomar uma pancada, são lesões diferentes. E é o mesmo conhecimento do médico. E existe prerrogativa legal para que eu possa contestar o médico sem ser médica. Existe essa prerrogativa. Na prática não é muito fácil, mas na teoria é bem bonito. Mas se eu tenho a prerrogativa, eu posso tentar contestar como aconteceu, e a gente tem tido excelentes resultados dentro do judiciário nesse contexto. Então vai muito das tuas formações, mas também uma pessoa que não tem formação nenhuma, ela pode sim contestar um médico se ela tiver conhecimento suficiente e comprovar que ela tem as aptidões necessárias para contestar um médico. Bom, aí vai, tipo assim, quanto tempo a pessoa tem de trabalho naquele mercado, as pessoas, eu acho que vão avaliar tudo. Tudo é avaliado, desde o currículo da pessoa até a forma como ela escreve um laudo. Agora, o quanto essa prática, né, é importante, por exemplo, em questão da ciência, o quanto que a medicina conseguiu avançar, né? Porque eu imagino que, assim, 30 anos atrás era uma coisa, 50 anos atrás era outra coisa, né? E sempre vão aparecendo coisas novas, né? Como é que você enxerga isso? Por que é importante? O que às vezes já se conseguiu evitar com... em termos de perícia? Por exemplo. Em termos de perícia, o que eu posso te dizer é que que assim, ao longo da internet ele ampliou a inserção de novos profissionais no mercado. Só que aí você tem os dois extremos. Ou o cara é muito foda no que ele faz, ou o cara é muito ruim no que ele faz. Isso em todos os segmentos, né? Todos os segmentos. Principalmente com o advento da internet. E eu atribuo isso. As pessoas não se comunicam mais, tipo, como nós estamos fazendo aqui, pessoalmente, presencialmente. As pessoas conversam virtualmente. As tuas aulas são virtuais. Eu faço faculdade de Direito, 2 matérias minhas são online. Quer dizer, eu não vou 5 dias para a faculdade, eu vou 3. E você fica assim, tem alguma coisa errada, não está encaixando isso aqui. Mas faz parte do processo evolutivo. Eu acho que isso atrapalhou muito. Em termos de medicina, existem muitas tecnologias, só que os médicos eles não se interessam pela perícia. Eles não se interessam. E em termos de tanatopraxia, se você vem com uma novidade, ou se você cria uma técnica nova, ou se você faz alguma coisa diferente, a primeira coisa que o próprio setor faz é te cortar. Só que
Quando você tem... Isso aí eu tenho uma máxima comigo. Se você tem uma conduta ilibada, se ninguém tem nada pra falar de você, o máximo que eles podem fazer é tentar atacar a tua vida pessoal, porque é só o que fazem. Só como eu sou muito escandalosa, ninguém me ataca. Tá tudo certo. Sou muito escandalosa. Meu Deus, eu até sem vergonha. Mas, assim, como eu sou muito escandalosa, ninguém me ataca. Mas, via de regra, eles vão tentar pegar a tua vida pessoal. Se você tem uma conduta ilibada dentro do seu trabalho. Só para ter o prazer de te prejudicar e te ver cair. Então, como eu mantenho a minha vida pessoal muito na reserva, não tenho o que pegar. E como eu mantenho essa questão do meu... Como é que fala? Do meu trabalho de forma impecável, ninguém tem o que falar de mim. Aí eu falo que eu consigo falar e mostrar o que eu quero. Novas técnicas, nova metodologia, eu consigo criar coisas sem ser retalhado. Mas é bem complexo. Agora, tem uma coisa que eu vi, que eu não sei se é verdade, se isso é mito, fato, né? Que a partir do momento que a gente morre, é verdade que o nosso corpo é do Estado? É. Como assim, meu? A responsabilidade é da família. Tá. Mas ele passa a ser propriedade do Estado. Então, o Estado é responsável pelo teu corpo. Tanto que, por exemplo, se você morrer hoje, você tem direito a sepultamento gratuito. Sua família não tem dinheiro para pagar um velório, tu vai lá e vai ser sepultado de forma gratuita. Só a cremação que não, mas sepultamento sim. Então, a gente tem um... É que assim, eu não sei exatamente quais são as leis para te precisar agora, tá? Mas assim, existem poucos regramentos relacionados ao segmento funerário. E nós estamos falando de um código penal de 1940 lá vai pedrada. Uhum. O que você vai fazer com o código de 1940, com todo o processo evolutivo que a gente vem sofrendo? Aí você coloca lá projeto de lei, aí coloca lá emenda, quer dizer, em vez de rasgar aquela merda. É um retalho. É um retalho, é uma coxa de retalho. Pronto, você resumiu bem. É uma coxa de retalho. Em vez de o pessoal rasgar aquilo ali e fazer tudo de novo, não. Vai emenda constitucional, emenda disso, emenda daquilo. Aí vira um quebra-cabeça. E é nessas que os caras vão se enfiando nas brechas. Por exemplo, na LGPD, tu não pode ter câmera dentro da funerária, mas aí tem uma brecha ali no meio que você pode sim ter câmera dentro da funerária. E é nessa brecha que o pessoal se enfia para colocar a câmera dentro do laboratório. Até por uma questão de proteção, né? Porque a gente tem a questão dos filipentos de cadáver, enfim. Então, mas fica tudo muito confuso, sabe? Então não existe um regramento real, fechado, direto, objetivo. Ô, Nina, mas agora é o seguinte, tô com um quadro novo aqui. Você, obviamente, vai ser o piloto desse quadro, então... Olha só, ele pode dar muito certo, não pode dar muito errado, entendeu? Então, vamos ver. Esse é o quiz sobre nada e sobre tudo, onde você não vai ganhar nada e a pontuação não faz o menor sentido. Tá. Então, vamos lá. São 5 perguntinhas, 5 quiz muito fáceis de responder. O que significa a sigla QI? Quem indica? Olha... É muito bom, mas você errou. Então você acabou de perder 100 pontos, tá? Coeficiente de inteligência. Qual o nome do criador dos Simpsons? Não faço a menor ideia. Matt Groening. Olha só. Sou péssima nessas coisas, gente. Perdeu 2 pontos. Menos 102 pontos pra você. Você falou do Monteiro Lobato. Falei. E olha só que interessante. Você não sabia desse quiz? E teve um cara que foi no... Quer dizer, o programa foi até ele, na verdade, que é o Salomão Esper. Ele conheceu o Monteiro Lobato, você acredita? Nossa Senhora. Ele tá com 93 ou 83? 90. 93. Eu tenho minhas preferências literárias, assim, mas Monteiro Lobato fez bastante parte da minha infância. É muito legal, muito legal. Em que ano nasceu o Monteiro Lobato, você sabe? Não sei, mas ele foi brother do meu avô, porque os dois nasceram na mesma cidade, Taubaté. Isso eu sei! 18 de abril de 1882. Sim, eu lembro que o meu avô falava, ele nasceu um dia antes de você. Eu tinha esquecido desse detalhe, que eu sou do dia 19 de abril. Então, olha aí, 18 de abril. Vamos para mais uma. Qual o alimento preferido da coruja? Frango. Quase. Ou Também rato. foi. Isso aí sim, ó. Rato. Na pequenos floresta. animais vivos, exatamente. Na floresta é rato, em Insetos casa como gafanhotos, larvas e pássaros de pequeno porte. Sim, né? Ou pássaros pequenos, né? Frango, eu não sei se é pequeno, né? Não, mas se ela for criada em casa, os franguinhos. Pra gente fechar, qual era o nome do muro que separava a Alemanha, até então a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental? Berlim, né? Muro de Berlim, muito bem. Que teve a queda em novembro de 1989.
Muito bem, ó, um quiz sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Conhecimentos gerais, onde eu errei mais da metade. Onde você acertou a quinta e você ganhou 250 pontos, então seu saldo ficou positivo. Mas, como eu falei, você não leva prêmio nenhum. Talvez uma xícara de água você já está tomando e o café que você já tomou aqui também. Pronto, então já recebeu o Nina, pra gente fechar o nosso bate-papo, achei muito bacana. E gente, vocês podem acompanhar a Nina através das redes sociais. Só digitar Nina Maluf e já vai aparecer o... Parece eu lá. Na verdade, Nina Underline Maluf. Ou Carolina Maluf, que aí você me acha. Mas seu nome é Carolina? E de onde veio Nina? Meu avô me chamava de Nina. Aí, como minha família é paraguaia por parte de mãe, embora eu não tenha contato com eles, é Nina. Ficou Nina. Olha só. Então, mas quem me chamava muito de Nina era minha tia Silvia. Eu já tá internada, ela é esquizofrênica, né? Mas ela é uma pessoa sugêneres, assim, maravilhosa, sempre teve um coração enorme. Eu acho que é a única esquizofrênica calma que eu conheci na minha vida. E ela que me chamava de Nina. Nininha, ela me vê quando eu vou visitar ela na clínica. Nininha. Então, que da hora. ela é minha madrinha. Muito bom. Ó, pra gente fechar o nosso bate-papo. Bora. A tanatopraxia, que é o que você faz, é uma arte? É uma arte. Na minha concepção, é uma arte. É a arte de você entregar pra família a despedida honrosa, né? É uma arte. Tipo, cara, chega a gente toda arrebentada, sabe? Umas coisas feias. E de repente tá tudo nos trinques ali pra família poder chorar. E não tem coisa melhor do que você chorar num lugar bonito, né? Com algo bom. Porque o que fica são as lembranças. E principalmente uma coisa muito importante que a gente guarda na memória, a última imagem. Uhum. Você não vai querer guardar uma última imagem ruim, que nem eu guardei do meu avô. Uhum. Meu avô tava assim no caixão, sem flor nenhuma, com a boca semi-aberta. E era o homem que eu mais amei na minha vida, foi meu avô. Uhum. E aí como é que eu vou olhar para aquela pessoa naquele estado? Eu tenho a imagem dele gravar. E o que eu fiz? Eu tinha 16 anos quando ele morreu, 16 para 17. Eu arrumei todo o caixão dele. Foi o primeiro cadáver que eu arrumei na minha vida. Eu arrumei todo o caixão dele sem saber de nada, porque eu não entendia. E eu acho que dessa experiência traumática nasceu a vontade de trabalhar com tanatopraxia. E normalmente os grandes empreendedores, eles veem uma necessidade que às vezes parte da necessidade deles. É sempre uma dor. E aí, depois deslancha, vira um grande empreendedor, um grande profissional. A sua dor vai refletir socialmente. Se você conseguir reformular isso da forma adequada, tu consegue transformar isso num grande negócio. Então, só não enxerga a oportunidade das coisas que não quer. Então, a gente também tem que enxergar a oportunidade na dor. E isso, assim, eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Porque eu tenho muitas alunas, porque o meu público é bem feminino, assim, mas eu tenho muitas alunas, por exemplo, eu tenho uma que perdeu o marido e, pela necessidade dela, ela acabou se enfiando no curso e está apaixonada. E já está trabalhando em funerária. Ela nem terminou o curso ainda. Então, às vezes, a tua dor tu pode transformar num grande negócio. E eu vejo isso de uma forma muito, muito tranquila e muito maravilhosa. Eu acho isso incrível. Muito bom, Nina. Olha, desejo muito mais sucesso para você. Parabéns pela sua trajetória aí, pelo tudo que você tem feito, conquistado aí pelo mercado. Então, parabéns. Muito obrigada. E o próximo passo agora, no que vem, vou voltar aqui para trazer meu livro. Ano que vem não, esse ano. Esse ano. É que a gente está gravando no finalzinho de 2023. Gente, vocês não estão entendendo. Eu não sou uma pessoa tão empolgada, mas assim, ó, 2024, do meio pro fim do ano, vai ter o lançamento de um livro. Eu quero trazer aqui pra gente. Que legal. Faço questão de trazer, vai ser um livro sobre necrofilia. Que legal, ótimo. Vamos falar sobre isso. Nina, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado pessoal. Um beijo pra vocês. E ó, se você acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio, temporada nova 2024. Tchau!